tinha separado para a gente falar das crianças índigo, não sei se vocês já ouviram falar, e crianças cristal. Mas, observando essa palestra montada, eu já tinha feito há uns 3, 4 anos atrás, e eu tive observando à tarde, eu contestei ali alguma coisa que há 4 anos atrás eu não contestei. Engraçado, 4 anos a cabeça da gente muda, né? Então eu resolvi, depois que eu resolver direitinho, vou estudar sobre uma determinada situação que eu vi, tá? Aí depois trago para vocês, se vocês quiserem, numa próxima oportunidade, que é muito interessante. São espíritos que vêm de uma estrela chamada Alcione, para nos ajudar nesse momento, né, de transição, porque nós estamos, o planeta Terra está em momento de transição, vocês sabem disso, né? Onde a gente vai deixar de ser expiação para ser regeneração, né? E esse momento é um momento muito difícil. Então, desde 1980, começaram a encarnar esses espíritos na Terra. São crianças diferentes, muito diferentes, né? Que apresentam umas características bem específicas, e elas vêm com essa missão de transformar o pensar da humanidade, de abrir o coração, de acabar com a hipocrisia. Inclusive, essas crianças estão encarnadas em muitos dos juízes e inclusive a Polícia Civil e tal, que está botando para quebrar aí com as corrupções, não sei o que. Se vocês observarem, quem tá fazendo o trabalho base, né, desse desmascaramento da administração pública, né, que todo mundo está careca de saber, tem a ver com esses espíritos que já vieram para isso mesmo, para realizar todo um trabalho, né, mas tem umas colocações lá sobre a própria situação geográfica e tal, que eu fiquei em dúvida. Eu falei, eu não vou levar dúvida para o pessoal, tá? Eu vou deixar para uma próxima oportunidade, me comprometo com vocês, se vocês realmente estiverem interessados, tá? Eu venho aqui e falo, tá? Para vocês sobre essas crianças, sobre as características e a missão delas. Nós podemos ter em nossos lares, como filho, como neto, né? Ou como sobrinho, enfim, um deles, né? Podemos não, certamente temos, porque veio uma leva boa, veio uma leva boa. Então a gente tem um monte por aí. Acho que foi a partir de 1980? 1980. 1980 chegaram os índigos, né, que são os contestadores. Eles vêm para deixar a gente desmascarar mesmo e deixar a gente... E a partir de 2000 começou a chegar as crianças cristal, tá? Esse nome é dado em função da aura delas, que as índigos têm a aura azul, e é a nova era, são os seres da nova era no planeta, vão ser, tá? Todos nos transformaremos, todos não, nós já estamos, né? Mas todos que estiverem aqui se transformarão em índigos. E o cristal, ele é apaziguador, ele vem para trazer amor, para despertar a espiritualidade, tá? Um vem para despertar a honestidade, o objetivo, enfim, e o outro para despertar a espiritualidade. É um negócio muito bonito, mas eu me comprometo de trazer, então, numa próxima, tá bem? Hoje nós vamos falar, sabe de quê? Também tem a ver, mas hoje nós vamos falar de influência de espíritos, tá? Influência dos espíritos na nossa vida. Vamos abrir. Nunca foi. Tá com preguiça ele. Vai abrir, vamos abrir ela. Eu acho que é porque eu abri ele agora, ele tá frio. Ele é híbrido. Olha como é que tá lento. Fechei? Burra! Burra! Burra!
Peraí, primeiro tem que fechar isso aqui do Office, que sempre que eu abro ele faz isso. Aqui, eu fui no xizinho, estúpida, em vez de ir no tracinho. Gente, olha, a gente chega numa certa idade, que é muito engraçado, né? Ficar esquecido e cometer essas coisinhas passa a ser um negócio assim tão constante, tão natural. A gente até se perdoa já, a gente se acostuma. Então nós vamos falar sobre a influência dos espíritos, uma palestra que foi feita em 2012, mas que a gente... Eu queria só aumentar um pouquinho, só agora não dá para. Então os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Vocês acreditam nisso? Sim, acredito. Podem acreditar. Influenciam muito. Tá? A esse respeito, né? A sua influência é maior do que a gente imagina. A influência é o tempo todo. Né? Eles, é como se, dependendo da frequência, a gente acaba sendo dirigido por eles. Isso foi tirado da pergunta 459 do Livro dos Espíritos, né, de Allan Kardec. O Evangelho, no Evangelho tem uma história, tá, que diz, para mostrar a coisa da influência do Espírito, né? Entardecia quando lhes trouxeram possesso. Diante disso, ele expulsou os espíritos apenas com uma palavra e curou todos os que estavam passando mal. Isso é Jesus, né? Agora, olha o que vem. Se Jesus Cristo expulsou os espíritos, é porque eles eram nocivos, vocês concordam? Senão ele não expulsaria, né? Se fossem espíritos bons, ele não expulsaria. Então, a influência negativa que eles exerciam em cima dessas pessoas, né? Então ele fez mesmo, vamos dizer assim, a cura, né, desses espíritos. Chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Isso é só para identificar, porque aí eu pulei um pedaço enorme, tá? Esse sinalzinho aqui é para mostrar isso, né? Um homem possesso de um espírito impuro, saindo do sepulcro, foi ao encontro de Jesus, né? Então, ele morava nos sepulcros, tudo tirado da Bíblia direitinho, e ninguém conseguia mantê-lo preso. Muitas vezes ele havia algemado mesmo, o cara prendia e ele tinha uma força que ele arrebentava as correntes, se libertava. O cara estava aquela coisa da possessão mesmo, que vocês conhecem, a pessoa fica com uma força que ela não tem, né? E ninguém dominava. Passava o tempo inteiro nos sepulcros e sobre os montes, gritando e ferindo-se com pedras. Ou seja, agredindo a ele mesmo, né? Quando viu Jesus de longe, correu, prostrou-se, né, diante dele e perguntou: que é que tens tu comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Em nome de Deus, não me atormentes. Aí Jesus lhe tinha dito: espírito impuro, sai deste homem. Ou seja, então já era o espírito falando, não era o homem, né? Depois ele lhe perguntou: qual é o teu nome? Aí ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Então, gente, a coisa é assustadora. É para ficar apavorado? Não ficar apavorado, mas ficar alerta, porque a coisa é assustadora. São legiões mesmo de espíritos. Só que são muitos os espíritos trevosos, né? São muitos espíritos impuros, né? que estão aí, que perturbam a gente, que influenciam nossa vida, nossos pensamentos, nossas relações, e eles chegam a influenciar também até a nossa saúde física. Eles se transformam, nós sabemos disso, né? Eles se transformam em mazelas, impregnam nossas auras e passam para o nosso corpo físico, inclusive doenças. Que eles vivem da nossa energia vital, se alimentam dela, né? Então, são muitos, sim, realmente são muitos. Mas são muitos também os bons espíritos, graças a Deus. Deus não ia deixar a gente numa bananosa dessa sozinho, né? Cercar, a gente veio aqui para crescer, né?
A gente veio aqui para evoluir, a gente veio para se aproximar de Deus, né, por meio da nossa mudança interior, mas a gente também chegar e só tiver coisa ruim em volta da gente, fica difícil caminhar, né? Então ele tem que dar para a gente, lógico, ele deu para a gente a oportunidade de escolher para que lado que a gente vai. Porque, na verdade, a influência desses espíritos, que vocês vão ver lá na frente, ela depende exclusivamente de nós. Que tipo de espírito que vai nos influenciar? Como é que a coisa vai acontecer? Que tipo de energia eu estou gerando dentro de mim mesmo, com meus pensamentos, meus sentimentos? Né? O que acontece comigo? O que eu deixo acontecer comigo, né? Que eu permito? Tão bonitinho, achei lindo, botei esse bebezinho assim. Como é que isso se dá? Né? Essas influências, né? E o nosso livre-arbítrio fica onde? Tcharam! Porque se eles influenciam a gente o tempo todo, não é a gente que está fazendo nada, né? Vocês concordam? Fica um negócio meio incoerente, né? Vamos lá? Como saber quando somos nós mesmos ou quando estamos sob influência? Então nós temos as respostas para essas questões. Como isso acontece? Por meio das energias emitidas pelos nossos próprios pensamentos, como eu já adiantei. Se meus pensamentos são densos, se eu sou uma pessoa se eu sou uma pessoa invejosa, se eu sou uma pessoa que guardo mágoa rancorosa, se eu sou uma pessoa que não estou aberta para compreender o outro, se eu sou uma pessoa vaidosa, enfim, é claro que eu vou emitir um determinado tipo de energia, né? Eu vou estar vibrando numa sintonia que vai favorecer essa afinidade com esses espíritos menos esclarecidos, não é isso? O nosso pensamento, então, emite ondas que sintonizam com outras energias da mesma vibração e as atrai. Então, já começa por aí. Sabe onde é que está nosso livre-arbítrio, não sabe? Lá atrás, antes deles. Porque se a gente se deixar levar, né, pelas nossas emoções mais densas, o livre-arbítrio vai embora. Porque aí eles chegam né, e tomam conta mesmo. E tomar conta mesmo, gente, é uma desgraça. É uma desgraça. Se às vezes tem um probleminha desse tamanho, um negocinho desse tamanho, que você olha para ele, parece que eles põem uma lente de aumento na tua frente, ele fica enorme, sabe? Você faz um drama, uma tempestade. Enfim, se você estiver calmo, se você estiver com o coração tranquilo, se você estiver confiante, se você estiver sob a energia, né, do plano astral superior, por exemplo, você vai ver que é um problema natural da vida, que você está aqui na Terra para viver isso mesmo, né, e que tudo vai depender de como você vai reagir, de como você vai ver cada obstáculo que aparece na tua vida, né? E então, a história do nosso livre-arbítrio, ele está no primeiro passo. A gente escolhendo o rumo de acordo com a escolha, realmente a gente vai definir as companhias. Porque não tem jeito. A gente está recebendo influência, ou do bem ou do mal. Mas a gente recebe influência o tempo todo. Porque, na verdade, nós somos o quê? Espíritos, né? Encarnados. Os outros são o quê? Espíritos desencarnados. Mas todos somos espíritos. E espírito é o quê? É energia. Energia, ela se atrai. Ela atrai, você pode atrair as energias, como você pode, né, expulsar a energia. Vai depender então do quê? De como que você está vibrando, da sua vibração, né? Do patamar que você joga a sua própria energia. É aquele, nós escolhemos quem é que vai vencer. Vencer a luz ou as trevas dentro de nós, né? Que tipo de influência então que a gente quer receber, né? E como saber que somos nós mesmos, né? Ou quando estamos sob influência? Olha só que resposta horrorosa. Nem sempre sabemos.
mas somos influenciados quase sempre. Brincadeira, né? Como saber quando somos nós mesmos ou quando estamos sob influência? Tem hora, gente, que a gente sente a presença, né? A gente até ouve ruído. Eu sou danada para ouvir ruído, gente, eu tenho um pavor. Minha casa tem 2 andares. Pergunta se eu desço para beber água, sozinha, depois de meia-noite. É ruim, hein? Meu marido já está acostumado com esse medo. Ele diz, meu amor, você é espírita, você é médium. Você tem medo de quê? Olha pro cara, amor, eu tenho medo de tudo. Tudo! Eu tenho medo dos barulhinhos, que eu sei lá de onde que é aquele raio daquele barulhinho, pode ser da casa, mas pode não ser. Entendeu? Se for da casa, tudo bem, né? Também não entendo como é que a casa ia fazer barulho sem ninguém tá. Mas tudo bem, pode ser lá, um estalinho, né? Mas, e esses barulhos que a gente não sabe de onde vem, que tem hora que você tem a impressão que até passo que estão dando. Alguém já ouviu o barulho? Estranho, que não sabe de onde vem? Teve a coragem de correr atrás para saber o que era? Eu não tenho não, eu cubro minha cabeça e me encolho toda na cama. Me encolho toda na cama e ainda agarro ele. Se ele estiver dormindo, coitado, ele acorda. Porque eu agarro ele, entendeu? Graças a Deus, isso é raríssimo acontecer. Raríssimo. Na minha casa Agora mesmo de manhã bateu na porta do carro da minha mãe. A gente às vezes... Educado. Exatamente. A gente às vezes... Educado. Exatamente. Eles não precisam. Não precisa. Aí ele bateu. Bate na porta. Não, a gente escuta chamar. Alguém já escutou uma voz nítida chamar teu nome? Nítido. De você às vezes até responder e não tem ninguém te chamando? Não. Ah, Já. Eu nunca ouvi, não. Já vi que era. vai dizer que não dá medo. Eu já ouvi várias vezes, isso eu ouço. Mas direitinho, meu nome, não dá pra confundir não, porque meu nome é Carmélia. Ou coisa difícil encontrar Carmélia pela frente. Entendeu? Eu ouço mãe, minha filha, é a voz da minha filha, minha irmã, só que ela nem está perto de mim. Estranho, né? Tem alguma filha aí te chamando. Então a gente ouve, e tem gente que é até tocada. Toque eu já senti 2 vezes, já aconteceu 2 vezes, eu senti toque. Toque mesmo, de fazer assim, eu deitada. Eu olhasse e pensei, até que era meu filho querendo cigarro. Tá? Cadê? Não tinha ninguém, foi pra me acordar mesmo. Caramba, gente, rezei Pai Nosso, Ave Maria, credo, sou espírito, fui dormir de terço, até porque o terço é um mantra, é um negócio que a gente, né, que a gente tem carinho, tem uma força danada, botei o terço na mão, dormi, não encostaram mais a mão em mim, nunca mais, né. E depois eu tive uma experiência de um toque, que essa foi muito bonita, que foi depois que meu pai faleceu, e eu estava com muito medo, olha que interessante, estava com muito medo. Meu pai tinha um hábito quando era vivo, de quando a gente dormia, ele passava a mão assim, ó, pegava meus cabelos, ele fazia assim, enfiava os dedos entre meus cabelos e me acarinhava assim, depois que eu dormia. Ele não era muito de fazer carinho quando eu estava acordada não, porque ele tinha medo de eu ficar abusada. Aquela educação antigamente, né? Então às vezes eu até fingia que estava dormindo para ganhar carinho. Aí ele fazia assim. E eu estava na casa de uma amiga, me bateu uma insônia, eu estava no quarto sozinho, escuro, na casa dos outros eu durmo de luz acesa, né? Na casa dos outros você não pode dar esses ataques, né? Essas coisas, né? Você tem que aguentar, e eu ali no escuro e tal. Aí estava naquela dorme, acorda, daqui a pouco aquela mão assim, na minha cabeça, tá? E engraçado, eu não estranhei, não me assustei, ainda pensei, que bom, papai já chegou do trabalho. Assim mesmo, eu voltei. Que bom, papai já chegou do trabalho. Ah, que gostoso. E dormi. No dia seguinte, eu acordei toda feliz, sorrindo. Ah, papai. Aí que eu fui dar o meu chilique. Depois de ter dormido tranquilo a noite inteira. Entendeu? Esse toque, eu sei que foi um socorro. E ele conseguiu tocar, né? Até pelo tempo que ele tinha falecido, não era tanto, mas conseguiu permissão, né? Ou algum espírito fez isso por ele, para me passar essa impressão, algum espírito que veio me socorrer, né? Ele tinha 4 anos que ele tinha falecido, 4, 5 anos, não sei se ele já estava em condição de dar esse tipo de socorro, né? Mas acontece.
O toque acontece puxão, acontece tapinha, tá? Acontece assim, acontece aquela coisa assim, ó. Entendeu? Acontece assim. E ora, eles são sutis, porque eles agem nos nossos próprios pensamentos, né? Então, esses aqui tem de vários tipos. Esses aqui a gente sabe que é só, né? Só um estilo, né? Um nível de espírito que faz, porque na verdade esses que fazem barulho, que fazem ruído, não sei o quê, a intenção deles não é a mesma que, por exemplo, dos espíritos, né, superiores, dos espíritos que querem realmente nos ajudar, né? Uns querem nos assustar, nos desequilibrar. Esses que fazem, né, esse tipo de coisa, eles querem desequilibrar a gente mesmo, eles querem deixar a gente, e eu facilmente fico assustada. Desequilibrada é meio difícil, porque eu já sou desequilibrada. Mas não dá para desequilibrar mais, senão eu caio. Mas assustar é brincadeira, né? E outros querem impor suas vontades em nossas ações. São espíritos até muito inteligentes, né? Muito inteligentes. Aí vocês sabem, se vocês, lógico, acredito que vocês tenham feito já algumas leituras a respeito, tem casos que eles botam até chip na gente, né? Quer dizer, a gente chama de chip. As energias dos encarnados e dos desencarnados, quando se afinam, exercem influência mútua. Tá? Então, não é só o espírito desencarnado que vai influenciar a gente. Olha a nossa responsabilidade, a gente também influencia a eles, até porque a energia está ali, né? Eles estão vibrando em cima da gente, mas nós também somos espíritos, a gente também vibra em cima deles. Muitas vezes a aproximação é exatamente por isso, né? Então a gente é suscetível à influência dos inferiores, dado ao nosso apego à matéria, os apelos do nosso ego, que esse tal de ego é terrível, é o nosso principal inimigo, né? E, enfim, esses casos, né, esses casos do espírito acabar influenciando a gente, tem muito a ver, então, com o que a gente falou até agora? Sintonia. E mais? A vibração da gente. Nossos pensamentos. Né? Tem a ver, então, no finalmente das coisas, tem a ver com a nossa permissão, né? Né? Na verdade, a gente, sem saber, está permitindo, né? Abrindo brechas. Está abrindo as brechas. Então, como a gente também é influenciado por espíritos superiores, né? Se a gente tem influência negativa e positiva, então basta que a gente escolha, né? Aquela briga lá na frente. Então, gente, se a gente elevar o nosso pensamento, né? Se a gente se esforçar para ser mais amoroso com tudo, né? Claro que a gente vai vibrar diferente, não vai? Claro que a gente vai vibrar diferente. A gente às vezes dá uma topada na pedra, a gente xinga a pedra. Já notou? Coitada da pedra. Ela não tem perninha. Ela foi parar ali por N motivos, menos por vontade dela. Aí a gente xinga a pedra, a gente fica mal-humorado, né? A nossa reação, que aliás já está acabando o tempo de reação, viu, gente? Nós agora somos ação, né? Reação já era, vamos dizer que reação é para espírito ainda bastante ignorante. À medida que a gente quer crescer, que a gente quer evoluir, a gente já aprende uma coisa: você não tem que reagir, você tem que agir. Você não pode deixar que as coisas façam você ser aquilo que você não deseja ser, né? E reação é danado para fazer isso, né? Ser reação é danado para fazer isso. Por exemplo, você não quer ser grosso, mas se uma pessoa pisa no teu pé e não pede desculpa, você reage.
Às vezes até pedindo desculpa você reage mal, né? Mas você já dá aquela reagida. Pô, não sabe, não presta atenção por onde anda, não sei o quê. Ô gente, você foi reação. Você foi uma pessoa grossa e ser grossa é uma coisa que você não quer ser. Mas você permitiu que aquele momento, né? Que naquele momento uma coisa te provocasse uma reação. Então, os espíritos mais evoluídos, eles não reagem, eles agem. É diferente. A pessoa pegou, pisou no teu pé, você dá aquela parada, olha, tal pessoa pediu desculpa ou não pediu desculpa, como é que se age? Poxa, foi um acidente, né? Foi um acidente. Caminha, cuida da tua vida, né? Inclusive, já aconteceu comigo até, porque eu tenho mania de pedir desculpa por tudo, né? Às vezes a pessoa esbarra em mim, eu peço desculpa. Aí depois eu digo, é engraçado, a coisa ficou meio invertida, né? Mas eu tenho o hábito mesmo de pedir desculpa por tudo, porque eu sempre fui muito estabanada, então eu acostumei a pedir desculpa. Então quando aparece um mais estabanado que eu e me dá um encontrão, opa, desculpa, aí a pessoa começa a rir. Desculpa eu. E as coisas até viram um momento engraçado, né? Mas então uma coisa pra gente prestar muita atenção. Como é que a gente vai ser mais amoroso, gente? Né? Deixa eu ver aqui se tem. Olha aqui uma criatura amorosa, né? Muito amorosa. Então a gente deve se importar mais com os outros, né, com o próximo, sendo mais empático. Bem, ficar aqui ditando regras, como a gente deve ser, para a gente ser melhor, todo mundo sabe, essas listas existem aos montões, né? Vou botar algumas coisas aqui e a gente pode refletir sobre ela. O que é a gente ser mais empático? O que é a gente se importar mais com os outros? É quando a gente se toca, sabe? Quando a gente se toca, que a gente não é o centro do universo. É quando a gente se toca, não é de se relaxar e de parar de se importar com você. Claro que você tem que se importar com você, mas não se importar com você acima de tudo e de todos, porque o outro é o teu reflexo. O outro sente dores, o outro tem paixões, o outro tem decepções, você é o outro, segundo até as filosofias orientais, né? O outro e você e o outro é tudo uma coisa só, nós somos tudo uma coisa só, né? Agora, lógico que a gente sabe que a gente é uma coisa só, dividida em indivíduos, né? Mas que essa individualidade nossa não permita que a gente esqueça, né, que o outro tem sangue, o outro tem nervos, o outro tem fome, tem sono, tem sonhos, tem tudo que você tem, né? Então, você achar que a sua dor é maior do que a do outro não tem importância, ou não ouvir o outro porque está sem saco para ouvir aquele momento dele de necessidade de ser ouvido, porque tem gente que não quer nem conselho, vocês já repararam nisso? Tem gente que só quer ser ouvido, só quer chegar e ter alguém para falar de sua mágoa, de sua dor, de seu sentimento. Ele não quer nem que você... porque eu não sou capaz de aconselhar. Não precisa ser capaz de aconselhar, não. Seja capaz de ouvir. Né? Fica quietinho e deixa. E se você não tiver nada para dizer, depois que a pessoa acabar de falar, dá um abraço nela, aperta a mão dela. Você já disse tudo, né? Se ela te perguntar, mas e aí, o que você acha? Difícil, sabia? Não sei nem o que te dizer. Eu quero só dizer que eu te amo. Me abraça aqui. Pronto. Já quebrou o galho, já deixou a pessoa bem, ela já vai sair mais leve, né? E ser, então, mais empático, no caso, é a gente procurar se colocar no lugar do outro também, né? Procurar pra gente sentir o que o outro está passando, o que o outro está vivendo. Não julgar ações e sim ajudar aos que caem no erro. Caramba, como isso é difícil, né? Como isso é difícil, né? Como a gente julga o tempo todo. Julga mesmo. A gente julga o tempo
todo, pior que julgar, a gente condena. Né? Como se o outro tivesse que saber o que você sabe. Não necessariamente. Cada um tem uma idade. Vocês já repararam como é que nós somos diferentes? Embora sejamos uma coisa só para Deus, em Deus, né? Mas cada partezinha, cada moléculazinha de Deus que somos nós, tem as suas características, por isso nos tornamos indivíduos, tem as suas características pessoais, né? Carrega o seu momento. Então cada um tem uma capacidade de sentir diferente, cada um está num momento diferente evolutivo, né? Então a gente não pode exigir que o outro saiba a mesma coisa que a gente, ou pense exatamente como a gente pensa. Porque parece que, segundo o nosso mentor lá na casa, ele diz que o que é mais bonito na humanidade é que a humanidade parece um buquê de flores, daqueles buquês de flores, daqueles buquês de flores que a gente vê todo misturadinho, que tem margarida, tem rosa, tem não sei o que, que fica aquela coisa colorida toda bonita. Que a humanidade é um buquê de flores na mão de Deus. Que a beleza desse buquê de flores é exatamente porque somos diferentes. E é isso que torna o todo lindo, o buquê lindo, né? Então, se você não respeita a diferença do outro, né? Se você julga o outro por um comportamento, por uma atitude qualquer, enfim, você está cometendo um grande erro, porque vai ter aquele que vai julgar você também, né? Que também vai te estranhar. Né? Então, isso faz parte de sermos mais amorosos, né? Olhar o outro com naturalidade, né? Não valorizar as diferenças à medida que cada um está no seu momento. Respeitar esse momento de cada um e tentar ajudá-lo. Porque criticar, condenar é muito fácil. O difícil é você ver que o outro está no erro, na sua concepção ele está no erro, é você estender a mão, compreendê-lo e ajudá-lo, né? A sair da, vamos dizer, da lama podre que ele pode estar, né? Essa é a parte difícil. A gente geralmente fala, ih, a fulana está perdido, nem quero ele aqui em casa. Belo espírita, né? E perdoando as ofensas, já que elas vêm da obscuridade, da ausência de lucidez. Claro, quem ofende a gente gratuitamente ou não, até porque para você ofender alguém não existe explicação, mas não existe justificativa, né? Mas a pessoa se justifica com algum momento seu que o magoou também, de repente até sem querer. Você pode ter magoado sem querer, mas o outro já vem de propósito, né? Já vem te dando troco, sendo reação, né? Então, o que a gente... Jesus, fizeram tanta coisa com ele, né? E ele perdoou. Para mostrar pra gente que a gente é capaz. Porque Jesus, embora seja um espírito evoluidíssimo, inclusive o governador hoje do nosso planeta, né? Ele veio na carne. Ele veio na matéria. Ele sentiu dor, sentiu fome, ele sentia o que nós sentíamos, ele se igualou a nós, né? Então, para perdoar, já que ele estava na matéria, nem precisava, né? Porque a gente muitas vezes se justifica assim, eu sou de carne e osso, eu não tenho sangue de barata, eu sou de carne e osso, não sei o quê. Nada a ver, Jesus também era de carne e osso. Né? E exemplificou tão bonito pra gente. Então, se você compreender que aquele que está te ofendendo, que está te machucando, está te ferindo, está fazendo a tua vida, né, uma coisa mais difícil, trazendo para a sua vida tristezas, né, o que você deve pensar, né, para ajudar você a não ficar, a não ser reação, né? Caramba, tá faltando luz ali, né? Tá faltando luz, muita luz ali, porque uma pessoa
mais evoluída jamais se comportaria assim. É como uma criancinha, que você não pode pedir uma criança de 3 anos para fazer um cálculo matemático complicado. Pode? Não pode, porque você sabe que a compreensão dela não alcança. Então por que você não sabe que é aquele que está te fazendo grosseria, que está de implicância com você, etc.? Por que você não sabe que ele também poderia ser espiritualmente uma criança que está fazendo um monte de coisa que não sabe? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está dando para entender, não está? Sim. Isso aqui é importante, a gente acompanhar o raciocínio, né? E uma das coisas fundamentais que a gente vem aprendendo, principalmente agora nessa nova era, é a gratidão, gente. A gratidão, se vocês soubessem que a gratidão abre de portas para a gente, portas de luz, é uma coisa imensurável. Você ser grato a Deus, ser grato à natureza, né? Ser grato aos irmãos do plano espiritual que estão aí torcendo por nós, trabalhando por nós, esperando o momento certo para atuar mais na nossa vida, né? Então você ser grato te torna leve, né? Mostra, né, que você está ampliando a sua capacidade, a sua compreensão das coisas. E como espírito que pediu muito para vir para o planeta, para passar tudo que está passando, tem que ser grato mesmo, porque a gente pediu e recebeu. A gente pediu e a gente foi agraciado com essa oportunidade que a gente não deve jogar fora, né? É uma oportunidade estar aqui. Então, por tudo que a gente passa, né, que seja bom ou que seja ruim, ser grato sim, porque tudo que a gente passa é para o nosso crescimento, né? É a nossa lição do dia, ou é a nossa lição da vida, né? Então, a gratidão, te tornando mais leve, vai abrir muitas portas e vai trazer para você até algumas anistias de karma, sabia? Se às vezes vem com uma missão sofrida, doída e tal, mas à medida que você consegue evoluir e entender o que você tem que entender, aquela luzinha que tinha que acender, né, depois de passar por um monte de dificuldade, se ela acender antes, você não vai passar por aquele monte de dificuldade, não. Porque Deus é amor, gente. Deus é amor. Ele não quer as criaturas dele sofrendo. Ele permite que elas sofram para que elas consigam se aproximar dele, para que elas consigam avançar. Ele permite. Mas se ele percebe que o que você nesta vida tinha que aprender, né, o passo que você tinha que dar na oportunidade que você teve de encarnar, se ele perceber que você deu o passo, que a sua mente abriu, que você se tornou um ser humano melhor, você não vai passar mais por determinadas coisas que estavam programadas para você. Vocês estão entendendo? E isso é verdade mesmo. Tá? Então, ser grato por essa oportunidade de estar aqui, ser grato pelo ar que você respira, ser grato pelo corpo que você recebeu, né? Porque todo mundo sabe que aqui ninguém é um corpo que possui um espírito. Nós somos o quê? Nós somos o contrário, um espírito que possui um corpo. Então, ser grato por ele, tratar bem, cuidar bem dele, né? Enfim, isso aí é importantíssimo para gerar em torno de nós uma energia muito legal, uma energia muito positiva, que vai trazer então as influências boas, as influências dos irmãos, né, de luz. Então, só para a gente concluir, para a gente fechar aqui, estão aqui as energias, né? Nosso cérebro, está tudo ali, né? Jogando energia para todo lado, né? Então a gente conclui o quê? Os espíritos superiores nos influenciando. Setinha amarela, por quê? Porque são influências boas, né? São influências
benignas. Os espíritos encarnados nos influenciando e nós influenciando a eles, né? E os espíritos inferiores, mesma coisa. Troca de influência. Você influencia com maus pensamentos, não sei o quê, tornando ele, né, cada vez mais bitolado lá nas coisas dele, e ele vai influenciar você a fazer um monte de besteira, né? Fazer e pensar um monte de bobagem. Mas se a gente eleva o nosso pensamento, se a gente consegue, então, finalmente, elevar nossos sentimentos, que isso a gente consegue através da prece, através da reflexão, né? Por meio da... Meditação. Meditação. E isso, por meio da meditação, ajuda demais, entendeu? Que isso é uma luta, a gente tem que lutar mesmo. É que nem a gente não faz ginástica para ficar com o corpo bonito, gente. Não faz? Um monte de gente aí não faz? De manhã, marombar o corpo e tal. Vamos marombar a alma. É uma ginástica também. A ginástica para você marombar a alma, qual é? É refletir, é orar, né? Não é fazer isso o dia inteiro, você não precisa virar beata, andar com a Bíblia embaixo do braço, falando de Deus o tempo todo, que acho que até ele vai ficar de saco cheio. Agora, a gente ter um momentinho da gente, né, diário ou que seja semanal, mas ter aquele momento para o espírito, para a reflexão. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Refletir o que eu fiz de bom essa semana, o que eu fiz de errado, quem que eu magoei, por que eu reagi assim. Esse tipo de coisa vai te melhorar assim. O que eu fiz que eu não teria coragem de dizer para ninguém? Isso é ótimo, essa pergunta é maravilhosa, porque você vai descobrir exatamente aonde você fez besteira. Porque se você não tem coragem de contar para ninguém, é porque o negócio foi feio, né? Então, como evitar, né, esse tipo de coisas no nosso comportamento, né? Então, se a gente eleva o pensamento e o sentimento da gente, se a gente consegue ser manso, consegue ser mais humilde, mais amoroso, né, e evoluído, o que vai acontecer? Os espíritos superiores vão vibrar cada vez mais forte em cima da gente, tá? Os espíritos encarnados, como nós, vai ter troca bonita, troca de luz, troca de coisa boa, só coisa boa, né? Porque a gente vai se harmonizar, né, com os irmãos encarnados. E os inferiores, eles vão passar a não mais influenciar você, claro, porque você não está vibrando na sintonia deles, né? E você vai manter influência sobre eles. Influência boa, influência de luz. Então, ao invés deles atrapalharem a tua vida, você passa a ajudá-los por meio do teu exemplo, por meio da energia que você está emitindo, né? Então, o quadro muda todo, né, gente? O quadro muda todo. Então, tudo à nossa volta, né, pode se transformar em luz, harmonia e paz. Depende de nós, tá? Queria terminar por aqui e pedir desculpas aí pelo pigarro, pelas gaguejadas, né? E dizer a vocês que eu estou muito feliz de estar aqui, me sinto muito honrada, tá, de estar aqui conversando com vocês. Eu também estou na luta, igual a vocês, né? O fato de eu estar aqui não me torna diferente de ninguém. Não quer dizer que eu aprendi nada a mais que vocês, né? Também estou estudando, também estou lutando, né? Também estou buscando ser isso aí que eu aconselhei a vocês de ser, tá? Vamos juntos, né? Vamos junto e misturado e vamos que vamos, tá? Que vocês tenham então uma noite muito bonita, tá? Muita harmonia aqui na casa, muita luz para vocês, tá? Que tudo que vocês estão pretendendo, né, dentro de vocês, no coraçãozinho de vocês, as expectativas que vocês têm, sejam atendidas, né? Lógico, na medida do merecimento de cada um, da necessidade de cada um, né? E quero dizer para vocês que eu estou aprendendo a amar.
Tá? E tenho certeza que vocês também estão, né? Beijo mesmo.